Olá, senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje tem uma história altamente impactante. Uma senhora vai contar o relato dela de quando ela foi fazer um intercâmbio lá na Alemanha e como ela é uma mulher independente, solteira e não deve nada pra ninguém, ela resolveu se permitir. É claro que o que ela fez não é recomendável a ninguém. Eu, por exemplo, não gostaria de ver uma pessoa próxima a mim, alguém que eu tivesse me relacionando, uma irmã ou alguém da minha família que relatasse uma história dessa, que ela foi pra Europa, conheceu um boy aleatoriamente e decidiu um dia sair com esse cara aí que ela tinha acabado de conhecer pra beber todas. Porque se a pessoa tá na Alemanha, a terra do chopp, não faz o menor sentido ela não se embriagar pelo menos uma vezinha, só pra ver como é que é. Mas será que essa é a melhor atitude pra uma senhora que tá num país onde ela não conhece ninguém, mal sabe falar o idioma e tava se encontrando com um cara que ela tinha acabado de conhecer, senhores? É exatamente isso que vamos ver no vídeo de hoje. O relato dessa senhora é bastante impressionante. Ela se colocou numa situação de extremo perigo, mas como diz Thiago Chobas, as emoções estão aí para ser sentidas e nada de julgamentos. Pelo menos ela viveu intensamente e tem histórias muito loucas aí pra ficar contando na internet. E vocês aí que nunca beberam todas e ficaram na mão de um desconhecido qualquer. E esse relato serve pra gente ver que o que a pessoa fez no passado não importa, não dá nada. É muito provável que um dia a nossa futura esposa tenha passado por situações parecidas e a gente tem que achar bonito. Homens que se importam se de repente ele se relacionar com uma pessoa que já teve esse tipo de experiência, igual essa senhora vai contar no vídeo, são homens fracos que não suportam ouvir uma história extremamente cabeluda, igual essa que a gente vai ver a partir de agora. Dia que eu quase perdi minha dignidade, minha virgindade, tudo. Vou me expor? Vou. Mas ninguém paga minhas contas, não devo nada pra ninguém. Eu fiz intercâmbio na Alemanha e cheguei lá sabendo falar basicamente nada. Tipo The Books on the Table, só que em alemão. Tipo isso. E aí eu conheci um rapaz que era filho de mãe carioca e pai alemão, que pra mim era muito bom porque ele falava as duas línguas e eu não conhecia ninguém. Tudo que eu precisava era alguém que pudesse me ajudar. Ele me convidou pra tomar um café da manhã na casa dele pra conhecer os pais dele e a irmã. E eu fui, achei super exótico, mas eu fui. Tomamos café da manhã, conversei em português com a mãe, o pai me recebeu super bem, a irmã, conheci a casa dele, etc e tal. Ele falou: "Má, de noite eu vou te ensinar como é que a gente bebe aqui na Alemanha. Você topa sair comigo pra gente beber? Eu vou te apresentar uns amigos?" Eu falei: "Lógico, né? Livre, leve e solta, solteira. Bora." Nos encontramos num bar, numa praça. Fui de metrô, começamos a beber e tal, não sei o que, nananã. Corta, a última coisa que eu lembro sou eu, ele e um amigo sentado na frente de uma igreja, virando shot de vodka. Corta de novo, eu acordei aonde? Num lugar desconhecido. Aonde eu estava? Na casa do querido. Com quem? Com o querido do lado, como sem roupa, tá? Foi aí que eu descobri que eu tenho apagão de memória quando eu bebo muito. Eu fiquei desesperada. Nem pensei duas vezes, coloquei minha roupa e, gente, dei no pé porque eu tava com muita vergonha. Nem botei sutiã, sabe, assim, só vesti a roupa e fui embora. Indo pra minha casa, fui pegar o metrô de volta pra casa e comecei a sentir uma dor. Entendeu? Falei: gente, o que aconteceu? O que eu fiz da minha vida? Eu vim pra aqui pra aprender alemão e acabei perdendo outra coisa. Fiquei 2 dias dando perdido nele porque eu não sabia o que fazer. E o único jeito de eu descobrir a verdade era perguntando. Só que eu tava com uma vergonha, com um bloqueio, eu não sabia o que fazer. Até que eu resolvi sair com ele de novo pra tomar um café e eu acabei perguntando e falei: rapaz, o que é que a gente fez? Ele falou: Má, como assim o que é que a gente fez? A gente transou? Não, tá, essa parte assim eu entendi. Mas o que mais que a gente fez? Pra mim, que eu fui uma bêbada super legal, que nem dava pra dizer que eu tava bêbada. Foi aí que eu descobri que eu tenho apagão de memória e que eu sou uma bêbada topa tudo, sabe? E aí eu fiquei naquele dilema: pergunto, não pergunto, pergunto, não pergunto, pergunto, não pergunto. Eu tava com um misto tipo de vergonha, de medo de saber a realidade, sabe? Até que eu perguntei: a gente veio pra sua casa como? Me ocorreu essa dúvida, sabe? Acho que um anjo soprou no meu ouvido, porque eu fui de metrô e ele tava de bike. E eu falei: a gente foi de metrô, você pagou meu ticket e tal. E aí ele falou pra mim assim: não, Marcela, a gente foi embora de bike. E eu falei: fomos embora de bike como? Ele falou: você foi no cano da bicicleta. Gente, só faltou eu ajoelhar e agradecer a Deus. Eu fui no cano da bicicleta. Melhor notícia da minha vida. Graças a Deus, meu Deus, que foi só no cano da bicicleta. Ainda bem que ela não se entregou pra qualquer um, né, senhores? Apesar que é uma loteria, quando a pessoa mal conhece o cara e já se entrega pra ele: toma aí meu filho, vamos pros finalmente. Mas dessa vez ela deu sorte. E olha que o cara tava com um amigo dele. Eu, sinceramente, achei essa história um pouco vergonhosa. Tá certo que a pessoa é livre pra fazer o que ela bem entende, mas se colocar numa situação dessa, minha senhora, e ainda gravar um vídeo depois e colocar na internet, eu não sei exatamente se a pessoa se arrepende ou não. Também
não é da minha conta, mas bonito não é. E tem outra, saber mesmo o que aconteceu, talvez a pessoa nunca vai saber, né? Porque ela tá confiando na palavra de um cara que ela mal conhecia. Ela ficou até meio dolorida durante uns dias e o cara falou que era por causa da bicicleta. Mas como ela falou que apagou e não se lembra de absolutamente nada e ficou entregue lá nesse dia, eu acho que o pior poderia ter acontecido e se for ver, ela teve sorte. Como assim que a pessoa chega num país que ela não conhece nada, nem sabe falar o idioma e vamos tomar tequila até desmaiar? Como isso pode dar certo? Se um homem faz isso, ele já tá correndo risco num lugar que ele não conhece ninguém. Agora você imagina a futura esposa, pelo amor de Deus. E a minha intenção em trazer esse vídeo aí da senhora contando o relato extremamente duro, não é nem pra ficar criticando ela, não é à toa que eu escondi o rosto da pessoa, porque a minha intenção aqui não é expor ninguém, mas sim pra gente poder avaliar como é que tá o negócio. Se essa pessoa aí do vídeo foi fácil demais ou não pro cara lá da Alemanha, aí é um problema dela. Como ela disse, é solteira e não deve nada pra ninguém e força guerreira. Mas poderia ter acontecido algo muito pior, dos caras terem feito uma covardia com ela que ela nunca mais ia esquecer, mas provavelmente se isso tivesse acontecido, o que ela ia dizer é que o Beneu presta, ela confiou no cara que ela tinha acabado de conhecer e fizeram coisas que a gente nem imagina. Isso tanto é verdade que ela mesmo achou que os caras tinham feito alguma coisa com ela e olha que situação desagradável. Ela que teve que perguntar pro cara se não rolou nada demais, se fizeram alguma coisa, porque ela não sabia de nada. Eu sei que as emoções estão aí pra ser sentidas e tudo, e que a pessoa é livre pra fazer o que ela bem entende, mas eu acho que não compensa muito não. Essa senhora se colocou num risco extremo de ter se embriagado a ponto de desmaiar e o cara que ensalsichou logo de primeira, com todo respeito, o que você acha que esse cara vai pensar da senhora? Eu sinceramente acho que essa postura não passa uma imagem muito positiva, mas pra mim o mais bizarro de tudo mesmo é a pessoa contar essa história na internet. Será que a pessoa acha que essa história é comum, só mais um café da tarde, não dá nada? E se a minha família vê, eles que lidem com isso porque eu sou desse jeito mesmo e não interessa nada? Eu sempre me pergunto o seguinte, e quando essa pessoa arrumar um relacionamento e o futuro esposo dela vê as loucas aventuras da madame na Alemanha com um cara desconhecido? Será que ele vai se sentir orgulhoso ou ele vai começar a ver essa pessoa com outros olhos? Porque por mais que ela é livre pra fazer o que ela bem entende e chupa Brasil e não dá nada, mas mesmo assim eu acho que a maioria dos caras que possivelmente poderiam se relacionar com ela, gostoso, um morango, não vai achar, né, essa experiência que ela teve lá. E não é porque é mulher, se fosse um cara também contando uma história extremamente constrangedora na internet, a troco de nada, ninguém tem a obrigação de achar bonito só porque é um cara contando e no caso dela é porque é uma mulher contando essa história. Pelo amor de Deus, essa pessoa do vídeo talvez não perceba que ela, além de estar se colocando num risco extremo, além disso, contando a história desse jeito, ela meio que tá incentivando outras pessoas a ter essa mesma atitude dela, que é bonitinho. Ah, é legal, gente, não dá nada, vamos lá tomar todas e depois não saber nem o que fizeram com a gente porque a vida é nossa. E se você vai ver, é exatamente isso que o feminismo prega. Vai lá, se entrega mesmo, não dá nada e o corpo é seu. E numa dessa, quando a pessoa não se preserva e não consegue nem se valorizar, quando acontece alguma coisa de ruim, não adianta falar que é a vítima do patriarcado e que nenhum homem presta e que tem que censurar a internet. A pessoa tem que saber se preservar um pouco, né? Principalmente uma mulher. Mas tudo bem, né, senhores? Ela não deve nada pra ninguém, ela paga as próprias contas e vai fundo, guerreira. É isso mesmo, orgulho da família. Agora, se ela conseguiu aprender a falar alemão, que aparentemente essa era a intenção do intercâmbio que ela fez, talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou das loucas aventuras e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações que é muito importante e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Barbella Chagas Júnior, guerreiras independentes que pagam as próprias contas e não depende de homem pra nada, que decidem fazer um intercâmbio num país desconhecido, só que quando chega lá, ao invés dela focar no que interessa, ela decide se entregar pro primeiro desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!